Imagine cair em direção ao maior planeta do Sistema Solar. Você atravessa nuvens gigantescas, maiores que a Terra inteira, tempestades que nunca param. Raios mais poderosos que qualquer coisa que já vimos. Mas então, algo estranho acontece. Você não encontra uma superfície. Você continua caindo. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Até que o gás começa a se transformar em líquido. E então, o impossível acontece. O hidrogênio se transforma em metal. Um oceano inteiro de metal líquido mais profundo que qualquer coisa que existe na Terra. Mas isso não é nem a parte mais assustadora. No centro de Júpiter, existe algo que os cientistas ainda não conseguem explicar completamente. Algo que desafia tudo que aprendemos sobre planetas. Porque Júpiter não é apenas um gigante gasoso. Ele é um dos objetos mais estranhos e extremos já descobertos no universo. E hoje, você vai mergulhar até o núcleo desse mundo impossível. Júpiter não é apenas o maior planeta do Sistema Solar. Ele é um mundo tão colossal que poderia engolir todos os outros planetas e ainda sobraria espaço. Seu diâmetro é de aproximadamente 143 mil quilômetros. Isso significa que mais de 11 terras poderiam ser alinhadas lado a lado dentro dele. Mas o mais impressionante não é o tamanho. É o que esse tamanho faz com tudo ao redor. A gravidade de Júpiter é tão poderosa que ele atua como um verdadeiro guardião do Sistema Solar. Sua força gravitacional captura asteroides, desvia cometas e influencia até as órbitas de outros planetas. Sem Júpiter, a Terra provavelmente teria sofrido muito mais impactos catastróficos ao longo de sua história. Mas quando olhamos para Júpiter, vemos algo estranho. Diferente da Terra, Marte ou Vênus, ele não tem uma superfície sólida visível. Não há continentes, não há oceanos, não há chão. Apenas nuvens. Nuvens gigantescas, turbulentas e violentas, organizadas em faixas que envolvem todo o planeta. Essas faixas são correntes atmosféricas com ventos que ultrapassam 600 km por hora. Para comparação, o furacão mais poderoso já registrado na Terra atingiu cerca de 300 km por hora. Em Júpiter, isso seria considerado apenas uma tempestade moderada. E então existe a Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade tão grande que poderia engolir toda a Terra inteira. Essa tempestade está ativa há pelo menos 350 anos. Isso significa que ela já existia antes mesmo da Revolução Industrial na Terra. Imagine uma tempestade que nunca para, nunca enfraquece, nunca desaparece. Mas isso é apenas a superfície, ou melhor, o que parece ser a superfície. Porque Júpiter é, na verdade, um mundo sem fronteiras claras. Se você tentasse pousar em Júpiter, perceberia algo perturbador. Você não pousaria, você cairia. No início, você atravessaria as camadas superiores da atmosfera, compostas principalmente de hidrogênio e hélio, os mesmos elementos que formam o Sol. Esses gases são extremamente frios nas camadas superiores, com temperaturas que podem chegar a menos 145 graus Celsius. Mas conforme você desce, tudo começa a mudar. A pressão aumenta, a temperatura sobe, e o ambiente se torna cada vez mais hostil. Na Terra, a pressão atmosférica ao nível do mar é suficiente para sustentar nossa vida normalmente. Em Júpiter, essa pressão rapidamente se torna dezenas, depois centenas, depois milhares de vezes maior. Cada quilômetro mais fundo significa mais peso acima de você, mais força, mais compressão, mais calor. Eventualmente, a pressão se torna tão intensa que o próprio conceito de gás começa a deixar de existir da forma que conhecemos. As moléculas são comprimidas tão fortemente que começam a se comportar de maneira diferente.
É aqui que Júpiter começa a revelar sua verdadeira natureza. Porque ele não é apenas uma bola de gás, ele é um planeta de transição. Um mundo onde gás se transforma em líquido, e líquido se transforma em algo ainda mais estranho. Mas antes de chegar lá, há algo ainda mais assustador. Você nunca conseguiria sobreviver a essa descida. Mesmo com a tecnologia mais avançada que temos hoje, nenhuma nave conseguiria alcançar profundamente o interior de Júpiter sem ser destruída. A pressão esmagaria qualquer estrutura. O calor derreteria qualquer material. E as forças extremas destruiriam tudo. Ainda assim, a humanidade encontrou uma maneira de olhar lá dentro. Não com olhos, mas com ciência. E o que descobrimos revelou algo que ninguém esperava. Porque por baixo das nuvens de Júpiter existe um oceano. Mas não é um oceano de água, é um oceano de algo muito mais estranho. Algo que não deveria existir naturalmente em um planeta. Um oceano de metal líquido. Se fosse possível mergulhar em Júpiter, a primeira coisa que você perceberia é que não existe uma superfície sólida. Não há chão, não há solo, apenas nuvens. Nuvens gigantescas compostas principalmente de hidrogênio, hélio, amônia e vapor de água. No topo dessas nuvens, a temperatura pode chegar a cerca de menos 145 graus Celsius, fria o suficiente para congelar instantaneamente qualquer objeto terrestre. Mas à medida que você desce, algo estranho começa a acontecer. A temperatura começa a subir, e sobe rapidamente. Isso acontece por causa da pressão. Em Júpiter, a gravidade é mais de 2 vezes maior que a da Terra, comprimindo continuamente as camadas abaixo. Quanto maior a pressão, mais as moléculas são esmagadas umas contra as outras, e quanto mais comprimidas, mais quentes elas ficam. Depois de descer centenas de quilômetros, os ventos se tornam violentos. Correntes atmosféricas atingem velocidades superiores a 600 km por hora. Tempestades gigantescas, maiores que o planeta Terra, liberam energia continuamente. Relâmpagos explodem com uma força centenas de vezes maior que os da Terra. Mas o mais surpreendente ainda está por vir. Conforme você desce cerca de 1000 quilômetros abaixo das nuvens visíveis, o hidrogênio começa a mudar. Ele deixa de se comportar como um gás e começa a se tornar líquido. Sem uma fronteira clara, sem uma superfície definida, o ambiente ao seu redor gradualmente se transforma em um oceano alienígena composto de hidrogênio líquido. Esse é o maior oceano do Sistema Solar, com uma profundidade estimada de cerca de 20.000 quilômetros. Para comparação, o ponto mais profundo do oceano da Terra tem apenas 11 quilômetros. O oceano de Júpiter é quase 2.000 vezes mais profundo. Aqui, a pressão é milhões de vezes maior que a da superfície terrestre. A temperatura sobe para milhares de graus. Nenhuma nave construída pela humanidade poderia sobreviver nesse ambiente. Nenhum material conhecido resistiria. E ainda assim, isso não é o ponto mais extremo. Porque quanto mais fundo você desce, mais bizarro o hidrogênio se torna. A pressão continua aumentando, a temperatura continua subindo, até que, eventualmente, o hidrogênio sofre uma transformação ainda mais radical. Ele deixa de ser apenas um líquido e se transforma em algo completamente diferente. Um metal líquido. Um oceano metálico vivo, em movimento constante, que domina o interior do maior planeta do Sistema Solar. E é lá, nesse oceano impossível, que nasce uma das forças mais poderosas de todo o Sistema Solar. Mas mesmo com todas essas descobertas, uma coisa é clara: ainda não entendemos completamente Júpiter. Ele não é um planeta comum, ele é um laboratório cósmico. Um mundo onde as leis da física operam em condições extremas. Um planeta onde gás se torna líquido, líquido se torna metal e o núcleo se torna algo indefinido.
Júpiter não é apenas o maior planeta do Sistema Solar. Ele é um dos maiores mistérios já descobertos pela humanidade. E quanto mais aprendemos sobre ele, mais percebemos o quanto ainda não sabemos.